90. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 575. Você definitivamente será o bode expiatório disso. Autor: Estrela da Manhã. Tradutor: Min. Editora: Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Embora o país F tenha bloqueado a notícia pela primeira vez, era obviamente impossível suprimir algo tão importante na era da informação. Em primeiro lugar, foi um incidente digno de Resident Evil. O vírus cruel transformou a cidade no inferno. As pessoas matavam-se umas às outras, suspeitavam-se umas das outras e viviam isoladas, à beira da escassez de água e eletricidade. Segundo o Ministério da Saúde do país F, um total de 111 mil pessoas morreram nos tumultos causados pelo vírus e a população restante, inferior a 70 mil, ficou isolada por 3 divisões de infantaria estacionadas na cidade K. Embora o vírus tenha surgido apenas nesta cidade modesta, as consequências foram um impacto no mundo todo. O mercado de ações sempre será a referência do mercado. Na abertura do mercado de ações global, todas as ações relacionadas à área farmacêutica subiram acentuadamente. Algumas ações ligadas ao setor militar também dispararam devido a rumores relacionados ao vírus e ataques terroristas. Diante dos perigos desse vírus, os países intensificaram os esforços de combate ao terrorismo e destinaram mais verbas para essa finalidade. Por outro lado, antibióticos e outros medicamentos, assim como alimentos processados, ficaram em falta em muitos países e regiões. Diante das prateleiras vazias, o Walmart e outros grandes supermercados se viram em situações ao mesmo tempo felizes e tristes. A alegria residia no fato de que os produtos recém-chegados às prateleiras eram imediatamente enchidos pelos carrinhos de compras. A preocupação era que os vendedores precisavam lidar com aqueles que estavam irritados por não conseguirem comprar o que precisavam. Eles tiveram que entrar em contato com os fornecedores para solicitar remessas urgentes. Por causa desse incidente, o Future Biological Group fez uma fortuna inesperadamente. Quando as pessoas optaram por comprar alimentos para armazenamento, pareceu que elas tinham um gosto especial por nutrição, principalmente pelo suprimento de nutrientes de alto valor calórico e relativamente barato, que estava quase extinto nas prateleiras. Promover os pedidos dos principais supermercados cooperativos parecia um jogo de flocos de neve. Amazon, Taobao e outras lojas virtuais também estavam sem estoque. A Future Biological lucrou bastante com a dificuldade e a alegria de promover os pedidos. Com a ajuda de pessoas com consciência, este incidente de Resident Evil foi obviamente exagerado. Apesar do Departamento de Saúde do país ter esclarecido diversas vezes que o vírus mal sobrevivia à luz ultravioleta e apresentava forte atividade apenas à noite, essa voz racional das autoridades foi logo abafada pelas reportagens da mídia sobre seu poder destrutivo. Considerando apenas seu poder destrutivo, sem levar em conta a patogênese e as condições de sobrevivência, esse vírus era realmente assustador. Como o termo zumbi era tão popular, as pessoas quase o usavam como sinônimo de escatologia. Quem foi o responsável pelas compras em pânico? Talvez os diretores de Hollywood e os autores de romances apocalípticos devam ser responsabilizados. Enquanto esse tumulto se espalhava pelo resto do mundo, o governo USA teve um desempenho excelente. Prenderam os autores de postagens em fóruns que disseminavam informações falsas e emitiram comunicados em todas as emissoras de televisão e canais online para controlar a situação com grande eficiência. Ao mesmo tempo, o Ministério da Mídia e Publicações investigou e lidou com diversos romances não realistas, prendendo aqueles que escreveram romances apocalípticos apenas para fins de proselitismo. E depois houve o acidente com o F-35. Na noite de ontem, um caça F-35 chamado Vulture 1 decolou de um porta-aviões e realizou uma missão de ataque aéreo na ilha MLL. No entanto, após chegar à área de operações, o caça cortou a comunicação com o porta-aviões e desapareceu do radar. Em seguida, a aeronave lançou um ataque aéreo contra a cidade K, matando pelo menos 24 civis. Após o ataque, o caça F-35 se desintegrou em alta altitude sobre a cidade de K. Os destroços já foram recolhidos pelas forças governamentais e entregues às forças armadas da Ucrânia, que estão a bordo de um porta-aviões. Até o momento, as forças armadas da Ucrânia não divulgaram mais informações. Um porta-voz afirmou que a Divisão de Investigação Criminal, CIRI, assumiu o caso para investigar o incidente. Foi relatado que o piloto do caça era Carol Gordon.
Seus camaradas comentaram que ele era uma ótima pessoa. Antes de realizar a missão, ele não apresentou nenhuma anormalidade. De acordo com o depoimento do médico responsável por seu exame médico, Gordon era uma pessoa de boa conduta e sem histórico de dependência química. Atualmente, o corpo do piloto foi encontrado. Com base nos destroços da aeronave, o piloto saltou de paraquedas antes da queda do avião. Tanto as forças governamentais do país F quanto os guerrilheiros Moro negaram ter conhecimento da presença do piloto. Os guerrilheiros Moro afirmaram que concordariam em enviar um número limitado de militares da UA para Moro para procurar o piloto, caso a UA concordasse em cessar os ataques aéreos na ilha MLL. O porta-voz da UA não respondeu à proposta de Moro, mas o porta-aviões havia interrompido seus ataques de rotina. A última informação dizia respeito ao incidente com o voo MU-771. Como o voo MU-771 foi considerado a causa do vírus, o Aeroporto Internacional de Hangai foi temporariamente fechado por um dia. Após a coleta de amostras do vírus no país de origem, país F, o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Pública realizaram uma inspeção conjunta completa no aeroporto de Hangai. Nada foi encontrado que indicasse a presença de qualquer pessoa suspeita de portar o vírus no aeroporto, o que acabou se revelando um alarme falso. O país F afirmou que a queda do avião foi um acidente completo. Qualquer rumor de que o avião comercial teria sido abatido por mísseis era irresponsável e estúpido. Na área atingida pelo acidente, o país F não realizou nenhuma atividade militar. Todas as especulações eram infundadas até que a caixa preta fosse encontrada. Aquino estava confiante de que se livraria da culpa na qual não estava envolvido. Antes de conceder uma coletiva de imprensa, conversou repetidamente com seu marechal-general e generais para confirmar que possuía provas suficientes para demonstrar que a queda do avião não tinha absolutamente nenhuma relação com as tropas do país F. Quanto ao motivo de a caixa preta não estar disponível, não era porque o governo do país F quisesse esconder algo, mas sim porque ela havia sido levada pelos guerrilheiros que correram para o local do acidente. O que eles disseram estava correto. Mas algumas pessoas queriam que eles assumissem a responsabilidade de qualquer maneira. Diante das perguntas da comunidade internacional, Santos não escondeu nada e colocou a caixa preta diante da câmera. Ele afirmou que os guerrilheiros imediatamente iniciaram as buscas e resgataram Jiang Shen, o único sobrevivente. A caixa preta foi entregue aos observadores das Nações Unidas, e os dados foram examinados sob a supervisão da comunidade internacional. A mídia também demonstrou grande entusiasmo por esse sobrevivente sortudo. No entanto, Xia Xiu se destacou em defesa de Jiang Shen e interrompeu todas as entrevistas. Ela apenas emitiu uma declaração genérica explicando que Jiang Shen havia sofrido um ferimento grave, mas que não corria risco de vida, e que ele não havia sido infectado pelo vírus. A entrada do hospital estava repleta de flores oferecidas espontaneamente. As flores eram a flor nacional de Coro, uma especialidade da ilha de Coro. As pessoas enviaram suas orações e homenagens a ele da maneira mais pura. A prosperidade da ilha de Coro se deve a Jiang Shen, apoiado por todos os ilhéus. A investigação da caixa preta avançou rapidamente. Após os especialistas recuperarem os dados, divulgaram imediatamente as conclusões à comunidade internacional. A causa da queda do avião foi um míssil que atingiu o motor da asa esquerda, o que estava de acordo com a mensagem revelada na última comunicação da aeronave com o solo. A comunidade internacional ficou empolvorosa. Aquino imediatamente se manifestou e negou a autenticidade dos dados da caixa preta. No entanto, ninguém acreditou em seu argumento. Se um hacker quisesse substituir os dados reais gravados por dados falsos, uma única alteração exigiria a substituição de uma série de outros dados. Além disso, alguns dados básicos da aeronave foram transmitidos para o solo em tempo real através do CAS, Sistema de Comunicação, Endereçamento e Relatório de Aeronaves, e as Nações Unidas confirmaram que a transmissão do CARS estava normal. Isso significa que qualquer diferença nos dados seria bastante óbvia. Não é difícil adulterar os dados da caixa preta, no entanto, é quase impossível não deixar vestígios. E esses especialistas internacionais verificaram repetidamente a caixa preta, inclusive para ver se alguém tentou abri-la à força. Dessa vez, Aquino não disse absolutamente nada. Diversos tipos de evidências foram apresentados a ele, e ele simplesmente não conseguiu encontrar provas contundentes para refutá-las.
Os dados da Caixa Preta comprovaram que o Mu-771 não foi apenas abatido por mísseis, mas também por mísseis lançados do país F. Enquanto o governo Aquino lutava para prestar contas à mídia e às famílias das vítimas, o porta-voz da Celestial Trade emitiu um comunicado. É uma pena que seja eu quem esteja aqui lendo a resolução da empresa, e não nosso querido presidente. Não podemos divulgar mais detalhes sobre seus ferimentos, e posso apenas revelar que ele acordou apenas uma vez em 3 dias. Hoje estou aqui apenas para ler suas diretrizes para o futuro da empresa. Ele respirou fundo, cerrou o punho e o apoiou delicadamente sobre a mesa. Acho que todos vocês deveriam saber o que significa assassinar um membro importante de um Estado. Uma conspiração descarada. Não. Isto significa guerra. Um ouro post-apocalíptico capítulo 576. A razão da justiça à guerra. Guerra. A frase foi dita em alto e bom som. Quase todos os repórteres presentes se perguntavam se tinham ouvido errado. Quando confirmaram que não estavam delirando, a multidão explodiu em aplausos. Shin. Não, o comércio celestial acaba de declarar guerra ao país F. O porta-voz diante do pódio parecia extremamente calmo enquanto encarava a plateia incrédula. Ao receber o roteiro, ele também ficou chocado e incrédulo. Mas, após ler o texto inteiro, restou apenas a serenidade. A guerra só encontrará resposta na guerra. Com a sede da Celestial Trade bloqueada por repórteres, para onde foi nosso protagonista ferido? Atualmente, em uma mansão à beira-mar a 10 quilômetros do hospital, Jiang Shen abaixou a cabeça, relaxando sobre as coxas frescas de Aesa. Ele apreciava a brisa do mar enquanto desfrutava da limpeza de seus ouvidos. As mechas de cabelo que ocasionalmente roçavam seu rosto e a pessoa que o encarava lhe causavam uma sensação de leveza, tanto psicológica quanto fisiologicamente. Jiang Shen estava tão tranquilo por um motivo. Como supostamente se encontrava em estado crítico e recebendo tratamento, não podia aparecer diretamente diante da mídia, pelo menos por um curto período de tempo. Quando Jiang Shen foi levado para o porto de pelos guerrilheiros Moro, encontrou-se com Ivan, que veio pessoalmente buscá-lo. A julgar pelos soldados totalmente equipados no helicóptero, eles estavam claramente prontos para o combate. Se o governo do país F ousasse interceptá-los, eles desembarcariam à força com o apoio de canhões e caças. Do ponto de vista de Santos e outros guerrilheiros, Jiang Shen percebeu certa inveja dos equipamentos avançados da Celestial Trade. Jiang Shen repentinamente teve uma ideia e um plano começou a se formar em sua mente. Um plano extremamente perigoso. Ele caminhou ao lado de Santos e passou o braço em volta do ombro dele. Você quer que esta guerra civil termine mais cedo? Santos estava tomado por uma emoção indescritível. Embora os guerrilheiros estivessem se fortalecendo a cada dia, diante do exército F, que tinha vantagens tanto em poder de fogo quanto em número de soldados, o resultado da guerra ainda era incerto. Vendo que a Celestial Trade estava disposta a ajudá-lo ainda mais, não havia motivo para Santos rejeitar Jiang Shen. Embora não demonstrasse nenhuma expressão, o homem musculoso com balas enroladas no corpo imediatamente segurou a mão de Jiang Shen. Ele expressou que o povo das Ilhas ML ele jamais se esqueceria de sua generosidade e amizade. É claro que Jiang Shen não queria uma declaração de amizade. A Celestial Trade enviaria forças navais, aéreas e até terrestres, disfarçadas de mercenários, para participar da guerra civil. As taxas continuariam sendo direitos de exploração de minas e minérios por tempo limitado, mas Jiang Shen generosamente se ofereceu para cobrar apenas o custo. A única exigência para Moro era assumir o controle da cidade K. Mesmo que Jiang Shen não tivesse exigido isso, eles ainda o teriam feito. A cidade K era a saída do rio K para o mar, uma localização estratégica para a ilha K. A única divergência dizia respeito ao momento da tomada da cidade. Como a cidade estava em meio a uma terrível epidemia, os guerrilheiros resistiram à ideia de entrar na cidade naquele momento. Por outro lado, para isolar a cidade, 3 divisões do país F foram enviadas para lá. Do ponto de vista estratégico, a melhor estratégia não era atacar a fortemente defendida QG, mas sim concentrar esforços no leste e recuperar a parte nordeste das ilhas MLL. Mas Jiang Shen não se importou muito, ele apenas sugeriu uma opinião contrária. Sr. Santos, estamos aqui para ajudá-lo a acabar com a guerra civil. Não estamos aqui para prolongá-la. Como podemos acabar rapidamente com esta guerra civil?
concentrando nosso fogo e derrotando o oponente com um só golpe, e depois arrastando a mesa de negociações. Mas não temos força suficiente para enfrentar 3 divisões, disse Santos, preocupado. Sim, temos. Jiang Shen fez uma pausa. Temos poder de fogo suficiente. A guerra moderna nunca foi vencida apenas com força bruta. Embora o número de soldados da Celestial Trade fosse em torno de 2.000, seu impacto na guerra foi inquestionável. Finalmente, Santos cedeu à proposta de Jiang Shen. Ele concordou em enviar uma divisão de forças para auxiliar as tropas do comércio celestial na tomada de Kejia. Mas, se as baixas ultrapassassem 40%, eles recuariam. Jiang Shen afirmou com convicção que isso jamais aconteceria. Quanto à desculpa de começar uma guerra, ele já tinha pensado em uma. O público já acreditava que o país F havia confundido o voo comercial com um avião de reconhecimento de UAE, portanto, lançado um míssil terra-ar para derrubá-lo. Então, Jiang Shen não se importou em jogar lenha na fogueira e direcionar a opinião pública para um território ainda mais perigoso. Quando o país F recebeu a informação de que o presidente da Celestial Trade, Jiang Shen, estava no voo, lançou o míssil como um ato de vingança. Diante da apatia do país F em relação à vida dos inocentes e de suas tentativas de justificar seus atos criminosos, a Celestial Trade responderia com guerra. Para descobrir a verdade por trás da disseminação do vírus e encontrar a vacina o mais rápido possível, Jiang Shen estava determinado a assumir o controle da cidade K, infectada pelo vírus. Ele não permitiria que ninguém transformasse aquele lugar em um segundo apocalipse, fosse porque queria preservar o valor de sua riqueza ou porque queria lutar contra a nave de colonização que estava a caminho. Embora se sentisse arrependido, precisava que o país F fosse o bode expiatório pelo acidente de avião. Portanto, Jiang Shen, que concordava com Santos e Ivan, encenou tudo diante da mídia. 3 dias haviam se passado desde o acidente. Não se mexa. Já estou quase terminando. Aesa pegou um cotonete e limpou cuidadosamente a cera restante de Jiang Shen. Ele estava quase adormecendo. Há 10 minutos, o Ministério das Relações Exteriores do país F alertou que as declarações perigosas da Celestial Trade seriam vistas como um ato de agressão. Eles já enviaram suas forças navais para a fronteira. Isso é realmente aceitável. Xia Xiu estava sentada na chaise longue. Ela ajeitou seus óculos de aros pretos e fez seu relatório, fingindo não ver Aesa. Sem problema. A marinha do país F é uma piada. E quanto a UA? Xia Xiu era iniciante em relações internacionais. Então, quando contou a Jiang Shen, havia dúvida em sua voz. A UA não fará nada, afirmou Jiang Shen categoricamente. Talvez quisessem, mas uma hora depois, mudariam de opinião. No momento em que ela ia perguntar de onde vinha tanta confiança dele, a porta de vidro da varanda da mansão se abriu. Senhor paciente, o senhor deseja algum refresco? Perguntou Liu Yao, vestida com uniforme de enfermeira, em tom de deboche. Os olhares de 3 pessoas pousaram sobre ela. Frieza de Xia Xiu, elogios de Aesa e choque de Jiang Shen. O uniforme de enfermeira fazia parte da coleção de Aesa e o tamanho foi baseado em seu corpo esguio. Como o uniforme foi usado pela voluptuosa Liu Yao, claramente parecia contido. Suas curvas firmes eram delineadas pelo vestido, e o busto generoso parecia prestes a saltar para fora da fina camada de tecido. Jiang Shen descobriu que o uniforme, claramente pequeno demais, ficava surpreendentemente bem em Liu Yao. Talvez Liu Yao tenha percebido o olhar de Xia Xiu, mas fingiu não notar, riu e apontou para o próprio peito. Parece ser um pouco pequeno. OHH. Xia Xiu lançou um olhar para o peito de Liu Yao e seus lábios se contraíram em uma linha firme de frustração. Não apenas Xia Xiu foi afetada, mas a inocente Aesa também parecia triste. Quanto ao motivo de Liu Yao estar lá, era por causa do que aconteceu ontem. Ao ver Jiang Shen em estado crítico após o acidente de avião, a garota correu imediatamente para Xin, desesperada. Como a menina parecia muito desolada chorando em frente ao hospital, Aesa a levou para a mansão. Vendo que Jiang Shen estava perfeitamente bem, embora Liu Yao estivesse frustrada por ela ter se preocupado com ele em vão, sua astúcia imediatamente a fez perceber o motivo. Ela então sugeriu que ficasse ali e cuidasse do paciente que não podia aparecer diante da mídia. Ao mesmo tempo, eles mantiveram isso em segredo da mídia.
Embora Jiang Shen não tenha dito nada, ele ficou comovido com a preocupação de Liu Yao. Mas Xia Xiu ficou extremamente descontente com o aparecimento de outra concorrente. Liu Yao, por outro lado, não pareceu se importar com o leve ciúme da mulher forte, independente e inexpressiva, mas isso só tornou as provocações ainda mais divertidas. Com a brisa suave acariciando o rosto de Jiang Shen, ele observou o oceano tranquilo e pegou seu tabulete. O tempo está muito agradável hoje. A Esa jogou fora o cotonete e penteou uma mecha de cabelo para trás. Será? Mas parece que o tempo vai piorar muito. Jiang Shen disse com naturalidade enquanto ligava o tabulete. O telescópio Skiei X-136, a 1000 km de distância, direcionou sua lente para a superfície do Oceano Pacífico. No vasto Oceano Azul, houve um confronto entre 4 e 101. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 577, o poder do canhão de pulso eletromagnético no vasto Oceano Azul. 101 navios ancoraram lentamente na fronteira de Xinf. Sob o comando do navio almirante, eles se organizaram em formação. As principais forças navais do país F eram, em sua maioria, navios ocidentais desativados, como o caça-minas UA, os barcos de patrulha britânicos e alguns navios de desembarque de tanques franceses e UA da Segunda Guerra Mundial. Tomemos como exemplo o maior e mais poderoso contratorpedeiro Rajah da Marinha do país F. O antecessor deste contratorpedeiro lendário foi o contratorpedeiro da classe Canon, construído pela UA durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1955, a UA entregou a Marinha do Japão. O Japão renomeou o navio para Sunrise, que foi utilizado até 1975. O navio foi entregue ao país F pelo Japão em 1978 e entrou em serviço no país F em 1980, após ser rebocado para a Coreia do Sul para revisão e modernização. Era um produto de terceira mão, um osso que alimentava 2 cães. O navio estava equipado com 3 canhões navais abertos Mk-22 de 76 mm, que deixavam o artilheiro exposto sem qualquer proteção blindada básica, 3 canhões de calibre duplo de 40 mm, 6 canhões de 20 mm e 4 metralhadoras de 12,7 mm. Essa configuração era típica da Marinha dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial. Contudo, como principal força da Marinha do país F, também havia cruzadores da classe Hamilton que foram eliminados por 2 guardas costeiras da UA. Em agosto de 2011, a UA entregou um navio de patrulha da classe Hamilton aposentado ao país F, que foi renomeado Gregory pelo país F e considerado o mais avançado entre os navios de guerra da Marinha F. Contudo, a precariedade do equipamento não os impediu de desprezar Xin em seus corações. Eles temem um confronto contra a UA, mas derrotar um país pequeno como Xin não era problema algum. 51 navios de combate principais e mais de 50 navios auxiliares, totalizando mais de 100 navios de guerra, alinharam-se perto da fronteira no Pacífico Ocidental. Os marinheiros ergueram a cabeça, totalmente armados. Pareciam mesmo os reis das Forças Armadas. O tenente-coronel Millennium, que serviu como comandante em chefe de operações, também era considerado jovem e promissor na política do país F durante seu mandato como comandante da Marinha do país F. Ele comandou um exercício de ataque e de desembarque organizado em conjunto pelo Corpo de Fuzileiros Navais e pelo Exército da UA. Propôs uma estratégia de linha de frente primeiro, participou da celebração do 116º aniversário da fundação do Exército e propôs a construção de uma base naval. Em pé na torre de comando do navio almirante da classe Hamilton, o general Millennium ajustou seu cape naval. Suas mãos estavam atrás das costas enquanto ele contemplava o oceano tranquilo. Nessa guerra avassaladora, ele buscava maneiras de humilhar seu oponente, aquele que ousasse desafiá-lo simultaneamente. O país F precisava de uma vitória real para demonstrar ao mundo sua força naval e, assim, dissuadir os jovens de frequentemente atacarem suas fronteiras. Fragata da classe Guardian. De fato, era muito poderosa, as armas russas sempre dominaram. Mas ele ouviu dizer que o idiota havia demolido o canhão a 190 de 100 mm do navio e o substituído por um canhão irreconhecível. O cano largo e achatado parecia um diapasão deitado, e Millennium não considerou uma ameaça para o Hamilton sob seu comando. Sem o canhão principal mais importante, com apenas 2 metralhadoras de 14,5 mm, o que a fragata da classe Guardiã poderia fazer? Millennium sabia que, embora os russos tivessem vendido o navio a Jiang Shen,
Tanto seus mísseis antiaéreos quanto seus mísseis antinavio haviam sido desmantelados. Afinal, esses equipamentos eram considerados segredos militares. Mesmo como parceiro comercial, a Rússia não tinha motivos para compartilhar todo o seu conhecimento. O ajudante aproximou-se dele e fez-lhe uma saudação militar enfática. 5F.A.50 chegaram e estão atualmente em modo de cruzeiro. O Harpoon está solicitando comandos de ataque. Millennium sorriu e não respondeu. Em vez disso, fez uma pergunta irrelevante. Rolando, na sua opinião, qual a cor de terno mais apropriada para comparecer a uma cerimônia de celebração? Roland parou um instante para processar a informação antes de sorrir agradavelmente. Eu recomendo o azul. Como eu imaginava, esse é o meu traje favorito, disse Millenniums, antes de estreitar os olhos para o horizonte distante e recitar um poema em um dialeto antigo. Nossos guerreiros estão ansiosos enquanto o oponente ainda está a caminho. Contudo, esse general não tinha nenhuma habilidade poética. 2 frases depois, ele travou. Ao lado do general, os imediatos observavam, e a expressão de Millennium não poderia ser mais constrangida. Roland, observando a cena, imediatamente interveio para evitar constrangimentos. Eles são muito lentos. Parece que estão indo para uma execução. Sim. É como ir para uma execução. Millennium riu e deu um tapinha no ombro de Roland. Ele estava feliz por seus subordinados serem espirituosos o suficiente para evitar o constrangimento. Chega de esperar, transmitam minhas ordens. Todas as naves avancem a 6 milhas náuticas a toda velocidade. Se não vierem, nós os conquistaremos. E quanto à nossa formação de voo, está autorizada para ataque. Roger. Roland endireitou as costas, com o rosto vermelho de excitação. Ele rugiu no rádio. Aqui é a torre de controle. Harpoon 1. Mirar no navio inimigo. Autorização de ataque concedida. Harpoon 1. Não houve resposta pelo rádio. A expressão de Roland começou a mudar. Ele teve um mau pressentimento. Nesse instante, no convés do lado de fora da torre de comando, alguém gritou e apontou para o céu limpo. O que é isso? Entre as nuvens, um caça passou voando antes que 2 explosões ribombassem no ar. Os destroços que caíam tinham a inscrição FA gravada antes de se chocarem contra o oceano. Como um tigre em um rebanho de ovelhas, as metralhadoras da Aurora 20 destruíram a frágil blindagem da F.A.50, enquanto esta repetia o ciclo graças à sua alta mobilidade. Assim que entraram em combate, 2 F.A.S foram abatidos. Os outros 3 F.A.50, que perceberam que algo estava errado, tentaram escapar do alvo travado usando mísseis guiados. Mas as 2 auroras não lhes deram a oportunidade de escapar. Os rastros de 5 ignições se entrelaçaram no céu. Após um breve momento de batalha, mais 3 explosões ecoaram pelo céu. A Marinha F, que compreendeu imediatamente a situação, começou a disparar para o ar, mas os Aurora 20 desviaram-se rapidamente como gaivotas. Eles lançaram 2 mísseis antes de subirem rapidamente acima das nuvens. Os mísseis, que atraíam calor, oscilaram no ar e interferiram com os mísseis antiaéreos originalmente destinados a eles. O destroyer Raja foi atingido. O depósito de munições está em chamas. O navio antissubmarino Kemira foi atingido. O convés está desabando. Millennium estava pálido porque estava sendo bombardeado com muita informação. Não conseguia processar tudo ao mesmo tempo. Sua tranquilidade anterior havia sido brutalmente destruída. Ele ergueu os dedos trêmulos e ajeitou o boné azul marinho torto, mas não havia como consertá-lo. Senhor. O capitão parecia tão pálido quanto Millennium. Seu pressentimento sombrio se intensificou. Mas ele não conseguia pronunciar a palavra recuar. Nesse instante, ocorreu mais um incidente inesperado. Um arco vermelho alaranjado atravessou as ondas calmas e rompeu o casco do cruzador da classe Hamilton que liderava a frota sem aviso prévio, deixando um buraco impressionante. O impacto da força cinética expôs o casco, que foi empurrado para o fundo do oceano. A água invadiu o navio, considerado o orgulho do país F, e o submergiu instantaneamente. Millennium estava pálido como um fantasma. A arrogância que antes estampava seu rosto havia desaparecido. Seu ajudante, Rolando, havia esquecido completamente suas habilidades linguísticas. Seus olhos fitavam fixamente o oceano calmo. Eles nem sequer tinham visto a sombra do navio inimigo antes de serem atingidos por projéteis.
Sim, esta foi uma guerra assimétrica. Ponto. Mas a vantagem assimétrica não pertencia a eles, pertencia ao lado adversário. Correr. Sua falsa arrogância foi esmagada. Millennium usou seu último resquício de coragem para gritar a palavra no rádio. A marinha do país F começou a se dispersar, dar meia volta e fugir. Mas as duas fragatas da classe Guardião que já haviam chegado à fronteira não permitiram que eles tivessem sucesso. O canhão de pulso eletromagnético erguido carregava e disparava repetidamente. As caudas alaranjadas, sob a influência da força gravitacional da Terra, desenhavam uma grande curvatura no céu. Sob a observação do olho celeste X1, essa curvatura caía constantemente sobre as naves do país F em fuga. Os dois submarinos da classe Kilo movimentavam-se pela periferia do campo de batalha. Usavam torpedos para afundar qualquer embarcação que tentasse escapar, como barcos de pesca que dispersavam os peixes. O pesadelo da marinha do país F estava apenas começando. Pedaços de aço surgiam e desapareciam nas ondas, assim como os gritos e as orações escondidos em meio às explosões. Fogueiras irromperam na superfície do oceano e combinaram com o tom avermelhado do horizonte. Naquele instante, era difícil distinguir onde de fato estava o pôr do sol. Um ouro post-apocalíptico capítulo 578. Cidade cai em quarentena. O terror de uma cidade em quarentena espalhou-se como uma praga na mente das pessoas. Embora o país F tenha enviado 2 divisões de forças para controlar a situação, a sombra da morte ainda pairava no ar. Uma cidade com mais de 100 mil habitantes só tinha 70 mil restantes. Todo o lado leste perdeu o controle e a maior parte do lado oeste também foi perdida. As forças governamentais passaram uma noite derrotando os guerrilheiros atacantes e, em seguida, dedicaram um dia inteiro à área sul do lado oeste da cidade para criar uma zona segura com cercas de arame farpado. No segundo dia após a queda do avião, as forças governamentais estabeleceram uma quarentena na cidade e confinaram os zumbis dentro da cidade que ao mesmo tempo, helicópteros sobrevoavam os limites da cidade em busca de qualquer zumbi que pudesse ter escapado. Ao mesmo tempo, o governo do país F enviou aviões de carga e lançou ajuda humanitária por via aérea para as áreas ocupadas por zumbis. Junto com a ajuda, havia pequenos livros sobre como sobreviver em áreas infestadas por zumbis, lembrando as pessoas de manterem a esperança diante do desastre. Segundo estimativas, ainda havia 10 mil pessoas em situação precária nas áreas ocupadas. Elas podiam estar infectadas ou serem algumas das poucas sortudas imunes ao vírus. Independentemente disso, encontravam-se em uma situação extremamente perigosa, mas o governo do país F não podia mais enviar helicópteros para resgatá-las. Nem mesmo grupos de ajuda humanitária internacionais tinham permissão para entrar devido ao perigo do vírus e a influência da zona civil. As pessoas na zona segura também sofreram. 70 mil pessoas estavam amontoadas em uma zona isolada de apenas alguns quilômetros quadrados, sem condições de viver suas vidas plenamente. Os espaços habitacionais eram superlotados. A falta de itens essenciais gerava caos na segurança. Em meio ao desespero, o lado mais sombrio da humanidade veio à tona. As pessoas brigavam por caixas de antibióticos e vendiam seus corpos por um pedaço de pão. Os faxineiros responsáveis pela inspeção sanitária controlavam a vida de todos. Os soldados encarregados da distribuição de ajuda humanitária podiam determinar livremente quem seria alimentado. Com exceção dos soldados que não se aproximavam da área, estes eram os verdadeiros imperadores da zona segura. Nenhum meio de comunicação tinha permissão para entrar na área. Ninguém sabia o que estava acontecendo lá. Ninguém sabia quanto tempo a quarentena duraria e ninguém sabia se eles ainda tinham o vírus zumbi escondido em seus corpos. Para toda a sociedade, eles eram perigosos e, pelo menos até que uma vacina fosse encontrada, não podiam retornar à sociedade. Era motivo de desespero. Aquele lugar não era diferente de um campo de concentração. Bastaram 2 dias para que a situação se deteriorasse a este ponto. No terceiro dia, a situação na cidade K estava sob controle. A 21ª Divisão de Infantaria avançou sua linha de defesa para o sul. Ao mesmo tempo, a 14ª Divisão enviou uma brigada mecanizada para avançar da zona segura até o rio K e reparar a ponte. Mas o comandante claramente subestimou a força dos zumbis. A brigada mecanizada sequer chegou à ponte antes de sofrer pesadas baixas. Em teoria, os soldados com armas quentes não deveriam estar em desvantagem contra os zumbis, mas a realidade mostrou o contrário.
Embora o equipamento das forças terrestres do país F não fosse tão ruim quanto o da Marinha, seu nível de treinamento era excepcionalmente baixo. Isso não se demonstrava pela sua capacidade de atirar, mas sim pela sua capacidade de adaptação em combate. Atirar em civis desarmados, mesmo com ordens do comandante, significava que os soldados que executavam as ordens tinham que suportar uma enorme pressão psicológica. Essa pressão surgia do senso de moralidade construído desde o nascimento, devido às restrições de viver em uma sociedade regida por leis. Eles sabiam que era errado, mas tinham que fazer. Muitas pessoas, incapazes de suportar a pressão, abriram fogo contra hordas de zumbis, tentando aliviar o medo com balas, mas esqueceram a importância de acertar a cabeça. Contra zumbis, esse foi um erro crucial. O que deixou os soldados ainda mais desesperados foi o fato de terem que apertar o gatilho contra seus camaradas que haviam sido mordidos. Nenhum remédio poderia curá-los agora. A única maneira de acabar com seu sofrimento era a morte, pelo menos por enquanto. Porque eles não avançaram com a ajuda da artilharia. Por causa do maldito humanitarismo. Enquanto houvesse um único civil na cidade, enquanto o mundo exterior permanecesse civilizado, as forças governamentais do país F não permitiriam disparos em sua própria cidade. Inúmeros olhos os observavam, então os políticos não permitiam, e a mídia também não. Eles já enfrentavam muita pressão, atirando na cabeça dos pacientes em vez de usar tranquilizantes. A cidade era um caos, e era um caos que eles tinham que resolver. Aquino pensou em incendiar a cidade inteira mais de uma vez. Ele queria simplesmente queimar todos os loucos e o vírus em um grande incêndio. Mas isso não era possível, a menos que ele quisesse enfrentar acusações de crimes contra a humanidade. Assim que a brigada mecanizada retornou à área segura com a moral baixa, o Ministério das Relações Exteriores do país F recebeu a declaração de guerra da Celestial Trade. Às 3 horas, a frota da Marinha na fronteira foi completamente aniquilada. Às 2h30, o Palácio Presidencial do país F confirmou repetidamente a veracidade da informação junto ao Centro de Comando da Marinha do país F. 2 horas atrás, a informação foi repassada ao comandante do 2º Exército, estacionado na cidade K. Simultaneamente, os fuzileiros navais da Celestial Trade desembarcaram no porto de Dal. Nesse momento, o tenente-general Belli estava no quartel-general do comando interino e realizava uma reunião simples. Nesse instante, um oficial entrou no quartel, interrompendo a reunião que estava em andamento. Qual o problema, Sargento Cavell? O Sargento Cavell prestou continência, endireitou-se e fez seu relatório. De acordo com as imagens captadas pelos satélites da UA, após o rompimento do bloqueio naval, os fuzileiros navais da Celestial Trade desembarcaram no porto de suspeita-se que armamento pesado também tenha sido desembarcado. E quanto às forças armadas dos UA, essa era a questão mais importante para Belli. O porta-aviões está inativo por enquanto. O capitão disse que fornecerá apoio de inteligência para nossas operações via satélites e assistência na resolução do problema por meio de mediação diplomática. Respondeu Cavell. Esses covardes traiçoeiros, zombou Belli, rasgando o mapa com seu marcador. No momento, Jiang Xin estava inconsciente. O motivo pelo qual a UA ofereceu tal estratégia de apaziguamento foi o receio de que a inescrupulosa Companhia Celestial reagisse de forma exagerada. Outro motivo foi a incerteza quanto à sua força de combate. Os canhões de pulso eletromagnético da fragata classe Guardiã e o desempenho de combate dos Aurora 20 chocaram o porta-aviões Stan, que monitorava a batalha através do drone aéreo não tripulado Global Hawk. Portanto, a capital teve que reavaliar a força de Xin e discutir a necessidade de ajustar sua estratégia diplomática em relação ao país. Embora o cruzador da classe Hamilton fosse um navio desativado da guarda costeira, ainda era muito resistente para ser perfurado por um único projétil. Em particular, esse projétil semicurvo não era um míssil, portanto não podia ser neutralizado por defesas antimísseis. Eles não iriam correr o risco até terem certeza que o porta-aviões Stan poderia suportar o impacto. Afinal, o verdadeiro oponente na região era a UA. Mesmo que aniquilassem a marinha de Xin, seria prejudicial para eles se o grupo de batalha de porta-aviões ao redor da região fosse danificado. Sim, eles não achavam que as 2 fragatas da classe Guardiã seriam adversárias à altura do grupo de batalha do porta-aviões. Por mais poderosas que fossem, eram apenas 2 fragatas.
Comparadas ao grupo de batalha com suas amplas capacidades de combate, suas habilidades eram insignificantes. Ninguém suspeitava que doeria se essas duas formigas os mordessem. Ainda havia muito mais a discutir, mas antes que pudessem chegar a uma conclusão, os soldados da Companhia Celestial provavelmente já teriam derrotado F. Essa era a essência de um blitz. Nesta região, a 21ª Divisão já estabeleceu uma linha de defesa equipada com canhões antiaéreos e metralhadoras. Preciso que você leve a 15ª Divisão de Montanha para atravessar as montanhas ao leste do Rio Kai e implantar os novos mísseis antiaéreos de médio alcance que a UE nos forneceu nesses 5 pontos, além de apoio de artilharia para dar cobertura à 21ª Divisão a oeste do rio. Mobilizem também a 101ª Brigada Mecanizada no Nordeste para a área rural da cidade. Assim que o inimigo concentrar seus esforços na linha defensiva ao longo do rio, avancem com a 101ª Brigada Mecanizada, em cooperação com a 19ª Divisão de Paraquedistas. Para atacar o Porto D precisamos empurrar os arrogantes soldados de Shin para o mar. Façam com que a tola marinha perceba as capacidades de nossas forças terrestres. Com essa formação, as estradas do porto até a cidade K estavam completamente bloqueadas pelo poder de fogo de 2 divisões. Qualquer força que tentasse romper a defesa pagaria um preço alto. Defesa. Quanto tempo vai durar esta guerra? O oficial de suprimentos virou a caneta e olhou para Billy. Talvez meio ano, talvez apenas um mês. Se eles forem tolos o suficiente para invadir nossa linha de defesa, talvez dure apenas 10 dias. Vendo que a conferência estava chegando ao fim, um oficial fez uma piada. Um sorriso orgulhoso surgiu nos lábios de Billy. Ele concordou plenamente com o comentário de seu subordinado, embora não acreditasse que o inimigo fosse tolo o suficiente para buscar a própria morte. No mínimo, o poderio militar do país F ocupava a 25ª posição no ranking mundial, isso depois de ter sido rebaixado pelos inúteis da Marinha. Embora essa classificação não fosse motivo de orgulho, eles não temiam Shin, já que nem sequer haviam entrado no ranking. Ponto. Enquanto o país F estava ocupado estabelecendo sua linha de defesa, as 2 fragatas da classe Guardiã já se aproximavam do porto D. O canhão de pulso eletromagnético foi posicionado enquanto aguardava ordens de disparo. Uma noite de preparação e descanso. 1000 soldados da corrupção celestial, trajando esqueletos cinéticos, já haviam embarcado no navio de desembarque para entrar no porto e assumir o controle da região que Muro lhes designara. 10 grandes helicópteros de carga aguardavam ordens no terreno vazio, prontos para atacar. As ilhas MLL eram em sua maioria montanhosas e cobertas por florestas, o que dificultava o combate para unidades armadas. Isso era extremamente benéfico tanto para os guerrilheiros Moro quanto para o comércio celestial. Ivan, com seu cape e óculos escuros de general, pegou um helicóptero e chegou novamente ao Porto D. Desta vez, ele chegou como comandante. A 5ª Divisão de Infantaria de Moro chegou ao aeroporto para as boas-vindas e as 2 poderosas autoridades se cumprimentaram com um aperto de mãos. Preparado e pronto para partir? Preparado e pronto para partir. Ivan tirou os óculos escuros e os enfiou no bolso do peito. Então que a batalha comece. Um ouro post-apocalíptico capítulo 579. A chuva da destruição em meio aos arbustos. 2 soldados encostavam-se em uma árvore, observando cautelosamente os arredores. Atrás deles estavam as metralhadoras antiaéreas. Essas armas geralmente eram ineficazes contra caças, mas, uma vez que formassem uma vantagem numérica, até mesmo caças de 4ª geração teriam medo de mergulhar em meio às densas ondas de balas. Ao lado das metralhadoras antiaéreas havia uma caixa de foguetes RPG Speak. Ela foi fornecida pela UA como um complemento à defesa aérea de curto alcance do país F. O ambiente era silencioso, ouvindo-se apenas o som dos insetos, característico das florestas subtropicais. O clima úmido fazia com que fosse extremamente fácil sentir sono. Para não adormecer, os 2 soldados começaram a conversar. Quanto tempo você acha que a guerra vai durar? Não sei, talvez 2 meses. Ou talvez 3 meses. Isso é tão problemático. Porque eu não posso fazer parte da 14ª Divisão. O homem de bigode espantou a borboleta que estava pousada em cima de seu rifle enquanto resmungava, irritado. A 14ª Divisão? É divertido estar com os infectados. Lembro que todos que foram tiveram que assinar um termo de responsabilidade. Até que haja uma vacina,
Você não pode sair depois de entrar. Um homem de aparência jovem apoiou o rifle no braço e riu. Você não entende. O homem de bigode riu, aproximou-se e sussurrou. Os faxineiros são os imperadores lá dentro, mas ser faxineiro ainda é um pouco perigoso, já que você tem que interagir com os infectados. O pessoal da logística tem os melhores empregos, pense em todas as garotas na zona segura. Ah, você pode brincar com elas como quiser. E se você não puder sair? Então não posso sair, disse o homem com firmeza. Eu tenho namorada. Uma brisa passou e o jovem examinou os arbustos imóveis com desinteresse. Se você for lá, vai ter muitas namoradas, brincou o homem de bigode. Enquanto os dois conversavam, um fantasma transparente passou sorrateiramente por eles. O indicador infravermelho, do tamanho de um botão, foi colocado não muito longe deles. A luz fraca, disfarçada pelos arbustos, era tão imperceptível quanto uma joaninha entre samambaias. Quando todos os marcadores foram colocados, o agente fantasma chegou à borda do campo de batalha e recuou em um pequeno helicóptero. No helicóptero, ela abriu seu dispositivo de comunicação. Todos os marcadores foram colocados. Ao mesmo tempo, a 10.000 metros de altitude, o piloto de um Aurora 20 encerrou o modo de cruzeiro e acionou o radar infravermelho. Afirmativo. Na tela em preto e branco, inúmeros quadrados vermelhos se fixaram instantaneamente na fonte de sinal branca. O piloto verificou o radar, confirmou o raio e altura de ataque e acionou a chave de segurança antes de pressionar o botão vermelho. Aqui é o Shooter 2, MXJ-11 está começando a se desdobrar. O botão do casco se abriu e uma bomba pintada de vermelho se separou do suporte. Sem um rastro de chamas brilhantes, era apenas um ponto preto imperceptível que caiu do céu. Ao atingir a altitude de 2.000 metros, o invólucro da bomba se separou instantaneamente, expondo as balas em seu interior. Como sementes lançadas de uma semeadeira, elas desabrocharam em flores na floresta verde. Seu nome era Morte. A explosão ocorreu do nada na floresta atingida. Faíscas e estilhaços voaram pela floresta, destruindo tudo ao redor. Era a chuva da morte. A MXJ-11, apelidada de varíola, pesava 1.200 libras, era dividida em tipos de autoexplosivo e perfurante, e pertencia à classe das bombas de fragmentação guiadas pela extremidade da PAC, uma versão de imitação. Uma MXJ-11 continha 88 subbombas com guiamento pela extremidade que, quando lançadas a uma altura específica, liberavam todas as subbombas e eliminavam todos os alvos travados na área-alvo sob a vigilância do programa de inteligência. 74 alvos de defesa aérea foram eliminados no instante. O ataque aéreo veio de 10.000 metros de altitude e os sentinelas de guarda nem sequer tiveram tempo de se proteger das explosões. Como as explosões eram muito ofuscantes, o piloto desligou o instrumento infravermelho e acionou o rádio no capacete. Aqui é Shooter 2. Pontos de defesa aérea eliminados. Câmbio. Atiradores 3 e 4. Recebido. Ataque de curto alcance iniciado. Atiradores 1 e 5. Os pássaros inimigos ficam para vocês. Roger. Então que comece a caçada. 4 caças romperam as nuvens, mergulhando do céu. Ponto. A série de explosões destruiu todo o poder de fogo antiaéreo da 21ª Divisão F e também deixou atordoados todos os soldados escondidos na floresta. Sem muito tempo para reagir, o ruído agudo de um ataque aéreo se aproximou deles. Combatentes inimigos detectados. Droga, estão atirando nos nossos soldados. Onde estão nossos canhões antiaéreos? Precisamos de reforços. Um soldado de reconhecimento se encolheu atrás de um saco de areia enquanto gritava pelo rádio. Não houve resposta. Ele não conseguia ver que, dentro do quartel do comandante, este jazia em uma poça de sangue junto com seu assistente e guarda-costas. Havia um buraco sangrento e aterrador em sua testa. O autor desse crime, o agente fantasma, já havia desaparecido há muito tempo. Ataques aéreos fulminantes responderam aos gritos do soldado de reconhecimento. A infantaria, a 10 metros dele, virou pó junto com o saco de areia atrás do qual se escondia, devido ao fogo das metralhadoras de 27 milímetros. Então ele viu 10 explosões no céu. As explosões pertenciam, sem dúvida, aos F.A.50 da Força Aérea do País F. Era a sua criação de maior orgulho, o avião de quarta geração baseado no projeto original SK Golden Eagle.
Simbolizava a amizade entre o país SK e o país F. Mas agora estava reduzido a pedaços. Na direção do porto D, mísseis foram lançados ao ar um a um. Os soldados do país F observavam, desesperados, os mísseis cobrindo sua zona de controle. Mas o que os chocou foi que os mísseis não causaram nenhuma baixa, como se tivessem apresentado defeito. Apenas faíscas elétricas iluminaram a área antes de desaparecerem instantaneamente. O soldado de reconhecimento escondido queria reportar a informação ao centro de comando, mas foi imediatamente surpreendido. O rádio estava avariado. Não só o rádio, mas também o GPS, o relógio, o osciloscópio e até a lanterna pararam de funcionar. Seu rosto parecia o de alguém que tinha acabado de ver um fantasma. Na guerra moderna, perder o acesso à informação significava perder tudo. Os soldados que perdiam seu sistema de comando eram como ratos presos em uma gaiola, aguardavam a morte na escuridão e no caos. Os mísseis AMP destruíram todos os equipamentos eletrônicos da área e toda a 21ª Divisão perdeu comunicação. Ao mesmo tempo, a 5ª Divisão de Infantaria de Moro lançou seu ataque. Os guerrilheiros nunca travaram uma guerra mais fácil do que esta. Estimulados pelo fogo amigo, avançavam como se estivessem sob efeito de estimulantes. Os soldados do país F, que perderam toda a comunicação, fugiam como moscas sem cabeça. Sob o ataque de milhares de guerrilheiros, tiveram que lutar pela própria vida. Os Aurora 20, com seus foguetes e canhões, transformaram-se num pesadelo que os soldados do país F tentavam evitar a todo custo. Chamas se alastraram pela floresta subtropical, sedentas por sangue derramado. Sob ataque da 5ª Divisão de Infantaria Moro, a 21ª Divisão de F entrou em colapso sem oferecer muita resistência. Ao mesmo tempo, os fuzileiros navais da Celestial Trade embarcaram nos helicópteros e pousaram a leste da montanha. 1000 soldados em esqueletos cinéticos, sob fogo de canhões de navios, caças e drones, perseguiram a 15ª Divisão de Montanha. Contra esqueletos cinéticos ágeis. Mesmo que os soldados da Força F estivessem em vantagem numérica, eles estavam em desvantagem nesta batalha. Foi uma batalha unilateral. A batalha não durou muito tempo. O posto de comando do 2º Exército não teve tempo de reagir antes que a notícia do colapso de sua linha de frente chegasse à mesa de Belli. Recuar. Fazer a 15ª Divisão recuar. E os idiotas da 21ª Divisão. Que se fodam, inúteis. Belli socou a mesa com raiva e seu boné chegou a voar. O soldado olhou para ele com nervosismo. Comandante. Por que você não vai? Belli teve vontade de dar um tapa nesse cara. Pessoas morriam a cada segundo, e seu coração sangrava. A 15ª Divisão está cercada. Belli levou um momento para processar a informação antes de engolir em seco, tomado por um sentimento de desconforto. E quanto à 21ª Divisão? Não conseguimos contato com a 21ª Divisão. Comandante. Comandante. Para onde vai? O soldado olhou para Belli, que saiu correndo pela porta em estado de choque. Seu boné ainda não havia sido recolhido do chão. Ele entrou no carro e ordenou arduamente ao motorista que o levasse ao posto de comando da 14ª Divisão na cidade que os alunos do comandante estavam tomados do medo e ferocidade. Isso não foi uma guerra. Isso foi um massacre. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 580, você não tem outra escolha. A 21ª Divisão, que perdeu contato, foi dizimada pelos guerrilheiros Moro. Incluindo o comandante, todos os 6.000 soldados foram capturados. A 15ª Divisão de Montanha, sob fogo de supressão de canhões navais e aviões de caça, sofreu pesadas perdas em seus equipamentos e optou por se render à Celestial Trade. Assim, os fuzileiros navais da Celestial Trade alcançaram o feito notável de capturar 7.000 soldados, em uma escala de 1.000 pessoas. Nessa guerra assimétrica, o lado em desvantagem não tinha qualquer capacidade de revidar. O país F, que reuniu todas as suas forças, enfrentou a derrota, tal como o Iraque na Guerra do Golfo. Através de satélites em órbita síncrona, a guerra unilateral foi transmitida para o grupo de batalha do porta-aviões a centenas de quilômetros de distância. Os pilotos que embarcaram nos caças receberam ordens para sair da aeronave, os bombardeiros que inspecionavam armas e munições retornaram ao hangar, e os fuzileiros navais, totalmente equipados, descarregaram seus fuzis e saíram dos helicópteros. Na torre de controle,
O capitão Uffman encarou a tela com uma expressão preocupada antes de conseguir articular duas palavras. Que bando de lixo. De fato, lixo. O segundo em comando, que estava ao lado dele, engoliu em seco e repetiu as palavras com a mesma voz preocupada. Em relação ao país F, seu aliado que não podia ser ajudado por mais que tentassem, os soldados da UA estacionados na Ásia os desprezavam profundamente. Mas agora, sentiam compaixão pelas duas divisões que foram atropeladas. Relatório para a capital. E quanto à prontidão para o combate? Desativo por enquanto. O capitão Uffman saiu da sala de comando sem virar a cabeça, deixando o segundo em comando olhando fixamente para o comunicador lá dentro. Ao mesmo tempo, em Shin, a centenas de quilômetros de distância. Dentro da sala de detenção da base militar na Ilha da Lua Nova, um homem de aparência eslava estava sentado em um banco, olhando sombriamente para Jiang Shen, que estava sentado à sua frente. Ele estava preso lá há alguns dias, mas a Celestial Trade não o torturou. Além de lhe darem 2 pacotes de suprimentos nutricionais por dia, também lhe entregam um exemplar do jornal. Não interrogaram em momento algum. Parece que você não está ferido, disse Ladiziv com uma expressão sombria. Você deveria me agradecer pela minha gentileza. Pelo menos meu povo ainda permite que você leia as notícias. Jiang Shen cruzou os dedos na frente do joelho. Mas, quanto ao seu vizinho, estamos constantemente testando os limites de sua capacidade de regeneração. Uma gota de suor escorreu da testa de Ladiziv e seu queixo estremeceu. Você é o diabo. Você acha mesmo? Jiang Shen riu, recostou-se na cadeira e empurrou um documento para a frente do homem eslavo. Ele já havia recebido boas notícias da linha de frente e agora tinha bastante tempo para cuidar de assuntos diversos. Ladiziv examinou o documento rapidamente antes de olhar para Jiang Shen com um olhar interrogativo. Você não sabe ler? Este é o número de mortos na cidade K. Este número é atualizado diariamente. Um total de 253 mil pessoas morreram por causa do vírus, o vírus que você espalhou. Quem é o demônio? É você, Sr. Ladiziv. Jiang Shen bateu com a própria sombra refletida no vidro à prova de balas. Ladiziv olhou para Jiang Shen, indiferente. Como mercenário, ele não se sentia culpado pelas ações que cometia. O dinheiro que ganhava era todo manchado de sangue, de qualquer forma. Se cometesse um erro durante uma missão, ele simplesmente se tornaria mais uma vítima entre os mortos. De repente, ele percebeu algo estranho. Como você sabe meu nome? Jiang Shen ergueu as sobrancelhas e riu. Não só sei o seu nome, como sei que você tem 2 filhas e um filho que estão em uma instituição de assistência social na Trácia, República da Macedônia. Sua filha mais velha está no ensino médio e a mais nova está hospitalizada. Sei também que sua ex-esposa trabalha atualmente como assistente em um canal de televisão nos Balcãs. Ela ainda é solteira e continua se comunicando com você por telefone. Já chega. Ladiziv respirava com dificuldade enquanto olhava para Jiang Shen, que estava inexpressivo e com as pupilas brilhando em vermelho. Ele parecia um monstro preso em uma jaula. Suas pupilas expressavam uma mistura de advertência, ameaça e medo impotente. Ao ver isso, um sorriso surgiu nos lábios de Jiang Shen. Embora não fosse moral ameaçar as pessoas com suas famílias, ele não tinha o luxo de ser exigente. Quem te contou isso? Ladiziv pronunciou essas palavras entre os dentes. Havia 3 pessoas no total. Além do Sr. Gilles, que já havia falecido, meus amigos, os guerrilheiros Moro, capturaram mais um dos seus. Obviamente, nem todos resistiram ao nosso soro da verdade. Embora ele não tivesse muita informação na cabeça, surpreendentemente, ela continha alguns fatos interessantes. Jiang Shen inclinou-se ligeiramente para frente e colocou os dedos cruzados sobre a mesa. Estou realmente curioso para saber por que alguém como você se juntaria aos Kurofune. Você deveria saber que as ações deles destruirão o mundo. Ninguém sobreviverá, incluindo seu amado e seus filhos. E isso inclui você também. Então que seja destruído, já que este mundo está corrompido até a medula. Especialmente porque os Kurofune chegarão daqui a 100 anos, e eu não viverei para ver o apocalipse, zombou Ladiziv. Figuras insignificantes jamais se preocupariam com o mundo após suas mortes, pois nunca deixaram marcas duradouras neste planeta. Jiang Shen entendia por que ele pensava assim. Se não fossem seus vastos recursos, ele também não se importaria com a nave de colonização. Esta é uma informação bastante importante.
O Curufune que você descreveu chegará daqui a 100 anos. Jiang Shen anotou em seu caderno e olhou para ele. E depois? Quero saber qual é o seu motivo. Dinheiro. Lá dizia que era uma pessoa de leitura fácil, não disfarçava mais nenhuma informação. Ele falava honestamente. Então eu te dou dinheiro para comprar as informações que você tem na cabeça. Ofereceu Jiang Shen, de forma amigável. Para ele, qualquer problema que pudesse ser resolvido com o dinheiro não era problema nenhum. Mas Ladizivo desprezou e zombou dele. Você acha que eu preciso de dinheiro para mim? Para sua filhinha. Jiang Shen folheou suas informações e especulou com indiferença. Pela minha família, disse Ladizivo sem demonstrar emoção. Se eu revelar alguma coisa, eles vão matar minha família. Acredite em mim, a influência deles neste mundo é muito mais assustadora do que você pode imaginar. É mesmo. Jiang Shen não questionou. Ele pressionou o tablete algumas vezes, abriu uma imagem e empurrou para perto de Ladiziv. Mas para mim, eles não passam de um bando de ratos de esgoto. Ladiziv inclinou-se para frente e aproximou-se do tablete com as sobrancelhas arqueadas. Isto é. A imagem mostrava uma construção de tijolos vermelhos em estilo italiano, com uma cena movimentada. Em frente a uma loja de roupas, uma mulher loira segurava a mão de uma menina para entrar e fazer compras. De repente, ele percebeu que estava em sua cidade natal, uma pequena cidade na Macedônia, Trácia. A mulher era sua ex-esposa e a menina que ela segurava era sua filha mais velha. Elas estavam escolhendo roupas para a menina. Já faz um tempo que você não volta, não é? Perguntou Jiang Shen. Seu povo está seguindo-os. Ladizi baixou a voz. Eles estão protegendo vocês. Você deve ter notado que, depois da sua captura, alguns homens de origem desconhecida apareceram. Se descobrirem que você vazou a informação, eles vão. Jiang Shen fez um gesto como se estivesse tirando, acompanhado de um sorriso. Você não quer salvá-los? A garganta de Ladiziv se moveu. Seus olhos estavam marcados pela hesitação. Jiang Shen percebeu isso atentamente e cobriu o sorriso orgulhoso em seus lábios enquanto o encarava fixamente. Você vai salvá-los? Claro. Como você pode garantir isso? Essas perguntas constantes expuseram a incerteza na mente de Ladiziv. Agora, para obter sua cooperação, Jiang Shen só precisava ser firme. Você não tem outra escolha. Ou se vai morrer, ou se junta a nós e os salva. A decisão está em suas mãos, Sr. Ladiziv. Sim, além de confiar em Jiang Shen, ele não tinha outra escolha. Ladiziv focou a câmera na mulher no tablete. Sua voz sombria murmurou. Se você quebrar sua promessa, eu te esperarei no inferno. Não se preocupe. Acho que não vou para o inferno depois de morrer. Jiang Shen começou a girar a caneta novamente com um sorriso. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 581, soldados cercando a cidade. Santos ainda não conseguia acreditar. Mesmo quando o comandante da 5ª Divisão, visivelmente contente, colocou o relatório à sua frente, Santos ainda não conseguia acreditar que a vitória tivesse sido tão fácil. Diante do equipamento avançado e do treinamento sofisticado das tropas do país F, os guerrilheiros raramente venciam as batalhas. Eles se baseavam apenas na vantagem do terreno, já que as unidades blindadas não conseguiam atravessar as montanhas e selvas. Portanto, conseguiam uma pequena vantagem nessas batalhas. Os guerrilheiros constantemente testavam os limites do governo do país F por meio do impasse. Contudo, com o apoio da Celestial Trade, suas tropas derrotaram 2 divisões das forças governamentais do país F e avançaram novamente para os subúrbios da cidade K 3 dias depois. Se não fosse pelo fato de o país F não ter cedido a cidade K, Aquino poderia ter iniciado negociações em troca da libertação de milhares de prisioneiros capturados, 2 comandantes de divisão e o almirante da marinha. O fiasco na ilha ML ultrapassou em muito as capacidades do país F e a autoridade de Aquino. A relutância da UE em prestar auxílio pode também ter razões ocultas. Originalmente, o comandante do exército e o comandante da marinha juraram a ele que certamente venceriam. Agora, um se transformou em uma tartaruga com a cabeça encolhida dentro da carapaça, enquanto o outro se tornou prisioneiro de guerra do comércio celestial. A marinha do país F possuía mais de 120 navios no total. Quase todos os navios foram mobilizados para demonstrar sua força.
O resultado foi a destruição de 101 navios no Oceano Pacífico e a captura de mais de 4.000 marinheiros como prisioneiros de guerra. Além da tristeza de Aquino, o ritmo acelerado do avanço do comércio celestial também aterrorizou a capital do outro lado do mundo. Contudo, eles também não tinham uma solução. Após tomar conhecimento da batalha naval na fronteira, o presidente da UA contatou imediatamente Zhang Yaping, que estava na capital em visita diplomática. Ele expressou a esperança de que Zhang Yaping pudesse conter as ações da Celestial Trade. O que ele queria dizer era: vocês já causaram tantos problemas, é hora de parar. No entanto, o presidente Zhang Yaping afirmou que nada podia fazer. A rigor, a Celestial Trade era uma empresa militar privada e não era controlada pelo país. Ela participou como mercenária na guerra civil e não violou as leis internacionais. E como a UA era a maior empresa militar do mundo, seus mercenários eram notórios no exterior. Dessa perspectiva, a UA não podia denunciar a Celestial Trade. É claro que o suposto jurista não passava de desculpas e retórica vazia. O verdadeiro temor da capital eram as armas exibidas na guerra. Sem mencionar o misterioso ceifador celeste, a Aurora 20, o temível canhão de pulso eletromagnético embarcado, que estava sendo estudado pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, DARPA. Era um dos projetos de pesquisa realizados pela DARPA. No entanto, mesmo os canhões de pulso eletromagnético experimentais de última geração instalados em seu porta-aviões não conseguiam mais alcançar a destruição assustadora observada por seus satélites espiões. Um único disparo de canhão que afundou o navio de patrulha Milton era algo que muitos navios de guerra da UA conseguiam fazer. Mas um único disparo de canhão a 100 km de distância que atravessou o navio era outra história. Além disso, a precisão era algo inédito para a artilharia convencional naquele alcance. Ademais, o Aurora 20 demonstrou excelente desempenho no combate aéreo com o F.A.50, o que também deixou a capital cautelosa. De acordo com o relatório de avaliação, uma estimativa conservadora de 30% de perda para o grupo de batalha do porta-aviões provavelmente ocorreria se a UA tentasse restabelecer a zona de não voo no espaço aéreo da ilha MLL, dada a presença do Celestial Trade. Era uma estimativa conservadora. Em tempos de paz, uma perda tão grande era inaceitável para a capital. A queda do F-35 já havia deixado a capital em estado de choque, com pacifistas ainda cercando o Capitólio com cartazes e fotos do piloto. Além disso, o papel estratégico do grupo de batalha do porta-aviões era conter o UA. Uma intervenção imprudente no conflito entre o país F e Xin resultaria na interrupção do posicionamento estratégico da UA na região. O surto do vírus zumbi na cidade K causou a maior dor de cabeça para a capital. Devido ao controle da mídia pelo país F, os relatos geralmente suspeitavam que o vírus fosse uma arma bioquímica implantada pelo governo do país F na cidade K. Aquino não tinha provas suficientes para esclarecer esse ponto, mas simplesmente usou mentiras e calúnias contra a mídia. Qualquer político experiente saberia o quão insensato seria repreender a mídia. No entanto, mesmo o político mais experiente teria dificuldade em manter a racionalidade neste momento. Em muitos casos, não seria sensato apoiar publicamente o governo do país F neste instante. Naturalmente, alguns políticos também sugeriram que Moro vazaria o vírus para os terroristas, dada a atual hostilidade de Moro em relação à UA. Uma estratégia de apaziguamento seria como um veneno crônico. Afinal, não havia vacina ou antídoto para controlar esse vírus. Uma vez que o vírus se espalhasse por uma área densamente povoada, as consequências seriam desastrosas. Embora Tio King Dea tivesse uma boa avaliação, isso não significava que as pessoas realmente quisessem que seu país se tornasse uma terra de zumbis. Foi precisamente por isso que alguns políticos propuseram imediatamente o envio do Corpo de Fuzileiros Navais do ZEUA para a cidade K ou, pelo menos, tropas de manutenção da paz, e que a equipe médica da OMS fosse enviada para colocar a cidade sob o controle conjunto da comunidade internacional. Vírus que ameaçam a sociedade humana devem ser combatidos por toda a humanidade. Enquanto a capital discutia quais táticas adotar, o Corpo de Fuzileiros Navais do Comércio Celestial se reuniu nas cordilheiras do sul da cidade K, redistribuindo a artilharia usando helicópteros de transporte. A 5ª Divisão de Guerrilha Moro, após ter confiscado o equipamento fabricado pela UA do país F, tornou-se a divisão com o equipamento mais sofisticado do país. Após um breve período de reorganização,
Todos os prisioneiros foram assumidos pela 6ª Divisão, e a 5ª Divisão de Infantaria seguiu o caminho do Corpo de Fuzileiros Navais da Celestial Trade e capturou o maior aeroporto no norte da ilha MLL, o Aeroporto Internacional da Cidade K, com a ajuda do Aurora 20. Com 2 divisões derrotadas em um único dia, o moral do exército do país F foi completamente destruído. Ao defenderem o aeroporto, não ofereceram muita resistência antes de recuarem em direção à cidade K. O moral da 14ª Divisão estacionada na cidade K chegou ao fundo do poço. O som constante dos caças sobrevoando o local os obrigava a se esconderem. O ruído, antes proveniente de seus aliados, agora se transformara em um pesadelo. Eles só podiam tremer no bunker, mantendo a cabeça baixa. As batalhas na cidade não eram tão fáceis quanto as da selva, especialmente com a postura defensiva do país F. A 14ª Divisão era uma das unidades militares de elite do exército do país F. Ela não só participou de exercícios militares conjuntos, como as 2 brigadas motorizadas foram as únicas unidades modernizadas avaliadas pelos instrutores da UA. Como Aquino estava determinado a proteger a cidade K a todo custo, o comandante do exército do país F mobilizou outra brigada de tanques do Teatro de Operações do Norte para reforçar as defesas. Para compensar as deficiências em sua força aérea, o F-5A Freedom Fighter, originalmente desativado, também foi retirado da ativa e voltou a operar após uma simples manutenção. O F-5 acompanhou o caça-O-10 Mustang para preencher a lacuna em sua força aérea. No entanto, os pilotos do país F temiam o voo da morte. Usaram o F-5A para combater o Aurora 20, que era incomparável até mesmo ao F.A.50. Era como usar um palito de dente para cutucar um elefante. Eles simplesmente não tinham coragem de entrar na cabine de pilotagem. Com a moral baixa nas Forças Armadas, Aquino, tomado por profunda raiva, nada podia fazer para mudar essa situação. Ele teve que visitar o exército inúmeras vezes para tentar elevar o moral dos soldados com discursos inflamados. Mas as reações foram tímidas, seus discursos foram recebidos com aplausos esparsos e olhares de desprezo. Para não entristecer o líder, os atentos oficiais militares do país F deram a cada soldado um par de óculos de sol. Enquanto o país F estava em crise, Tanaka, da Takeda Pharmaceutical, era alvo de um inquérito político por parte do governo japonês. A propagação do vírus ultrapassou em muito as expectativas do primeiro-ministro. Jiang Shen não só não morreu, como Shin culpou o país F e enviou tropas em resposta. O país F era um dos aliados estratégicos do Japão, e o Japão não queria ver um de seus aliados atacado. O país F desempenhou um papel fundamental na contenção de UA na região, especialmente devido à estreita relação entre o Eixin nos últimos tempos. Além disso, o motim cometido pelo F-35 fez com que o governo japonês temesse Kurofune. O cão que eles criavam chegou a atacar seu dono sem que este soubesse. O Shiba agora está envolvido na investigação em curso. Os políticos japoneses sabiam o quão sensível a UA era a conspirações. Para não causar problemas, era necessário treinar esse cão desobediente. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.